A partir de agora, você está ouvindo a ideia inspirada. Bem-vindos ao quinto episódio do podcast A Ideia Inspirada, o podcast para você que quer aprender mais sobre pneumologia e medicina intensiva. Somos alunos da Liga do Pulmão e Medicina Intensiva da UFC e a cada episódio trazemos um convidado especialista para fundamentar nosso bate-papo. O assunto da vez são as atualizações sobre asma, doença de elevada prevalência no nosso país e um real desafio para a saúde pública. E para os pais dessas crianças, eu diria, né? É Para verdade. todos nós ampliarmos nossos conhecimentos. Bora lá. Meu nome é Giovana, sou estudante do sexto semestre de Medicina da UFC. Meu nome é Caio, eu sou estudante do quarto semestre de Medicina na UFC. Meu nome é Gustavo, eu sou estudante de medicina do quarto semestre da UFC. Para esclarecer mais sobre esse tema, conversaremos hoje com a doutora Simone Castelo Branco Fortaleza, médica graduada pela Universidade Federal do Ceará, com residência em Clínica Médica e Pneumologia, especialista em Pneumologia pela SBPT, mestre em Clínica Médica pela UFC e especialista em Terapia Intensiva pela AMIB, médica pneumologista do HM César e do HU-WC UFC, e professora do curso de Medicina da Unicristos. Doutora Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar então com uma breve contextualização. A asma é uma doença respiratória crônica que normalmente começa na infância, associada à inflamação das vias aéreas e bastante prevalente no Brasil. Cerca de 12% da população de adolescentes e adultos tem esse diagnóstico. Pois bem, estima-se que boa parte da população tenha sintomas, sem saber que possuem a doença. E pior, das que têm ciência do diagnóstico, não conseguem controlar os sintomas, que envolvem sibilância, dispneia, tosse e aperto no peito. Podem piorar à noite e ser exacerbados por infecções respiratórias ou alérgenos inalatórios. Poxa, é complicado, né? Pois é. E além de bem diagnosticada, a asma precisa estar bem controlada. Para avaliação do controle da asma, precisamos de uma boa anamnese, em que podemos perguntar sobre a frequência dos sintomas, despertares noturnos, limitação de atividades cotidianas e uso de medicações de resgate nas últimas 4 semanas. Assim, temos que levar em consideração a adesão ao tratamento, a técnica inalatória bem feita e a existência de comorbidades. A dificuldade na percepção dos sintomas atrasa o diagnóstico e é um fator de risco para asma grave. Doutora, como você percebe isso na sua prática clínica? Muitos pacientes demoram a buscar o atendimento médico, o acompanhamento. Eles procuram a emergência quando estão exacerbados, fazem uso de medicações sem prescrição médica, fazem uso de nebulização, medicação em aerosol quando estão em crise, usam corticoide oral e chegam ao ambulatório com a doença não controlada e com vários efeitos colaterais da medicação. Então, é muito importante que o paciente, quando perceba os primeiros sintomas, como falta de ar, sibilância, que é aquele piado no peito, tosse, ele procure logo o atendimento médico. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia recomenda o uso de corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa duração para adultos e crianças acima de 12 anos. Não só no tratamento de manutenção, mas também no controle das crises. Na sua prática clínica, doutora, os pacientes, eles entendem essa mudança no tratamento e aderem a essa prática, ou eles ainda preferem o uso de beta-2 agonistas de curta duração como medicação de resgate? Então, eu quero lembrar aqui que o tratamento de manutenção da asma é o broncodilatador de longa ação associado ao corticoide inalatório. E esse mesmo tratamento pode ser utilizado também nas crises, com uma dose menor. Se o paciente tiver um quadro de asma mais leve, ele pode fazer uso apenas do corticoide inalatório. Ou até mesmo aqueles pacientes que têm asma intermitente, eles podem fazer uso do beta-2 de longa ação associado ao corticoide inalatório ou do beta-2 de curta ação associado ao corticoide inalatório apenas nas crises. É muito importante a informação. Quando o paciente é bem
informado, ele entende a sua doença, ele entende o tratamento, ele tende a ter uma melhor aderência. E lembro aqui que o SUS tem disponível gratuitamente o corticoide inalatório e o broncodilatador de curta duração, que podem ser utilizados no resgate. Tanto o corticoide inalatório como o beta-2 de curta ação ou o corticoide inalatório com beta-2 de longa ação podem ser utilizados como medicação de resgate. Então, tendo disponibilidade dessa medicação gratuita no SUS, isso facilita o uso do paciente. Então, é importante que o médico informe o seu paciente como deve ser feito o tratamento. Isso facilita, sim, a utilização da medicação correta. Pois é. E nas crianças asmáticas, a recomendação sempre foi do uso de nebulizador ou espaçador. E muitas delas apresentaram dificuldade em utilizar a bombinha corretamente. Agora, em que a mesma terapia de alívio dos sintomas é preconizada para pacientes de 6 a 11 anos, a partir do STEP 3 do tratamento, parece mais desafiador ainda garantir a adesão ao tratamento do público pediátrico. É possível, na atenção primária, tendo maior contato longitudinal com os pacientes, trabalhar essas questões? Como abordar esse público infantil? É muito importante informar ao responsável pelo paciente a importância do uso correto da medicação. O público infantil, muitas vezes, precisa usar o espaçador para a técnica correta da medicação. O espaçador ele utiliza com a bombinha, que é o aerosol dosimetrado. Dessa forma, ele vai conseguir fazer a medicação da forma correta, a medicação vai ter o seu efeito adequado e ele vai perceber melhora. Quando o paciente faz o tratamento, que percebe melhora, que o seu responsável, a sua mãe, no caso da criança, percebe que ele está melhorando, eles tendem a aderir mais e melhor ao tratamento. Doutora, sabemos que os pacientes com asma grave, eles precisam de uma abordagem diferenciada, pois apesar do tratamento em otimização máxima, né, eles permanecem sem o controle dos sintomas e pioram quando as doses da terapia são reduzidas. Há alguma novidade na abordagem desses pacientes? Sim, a gente pode associar o anticolinérgico, que é uma medicação de longa ação, no caso esse paciente iria fazer a terapia tripla, que é a associação do corticoide, do broncodilatador de longa duração e do anticolinérgico, que nós temos também disponível no SUS, nos hospitais que têm programa de tratamento de asma. Existe a opção também dos imunobiológicos, que são drogas mais novas, que elas vão agir na cadeia inflamatória da asma, que dependendo do tipo de inflamação evidenciada, diagnosticada no paciente, a gente pode utilizar, que são os anti-IgE, anti-L4, anti-L5 e os antirreceptores. Então, a gente tem um arsenal de medicação que a gente pode usar, sim, para aquela asma mais grave, para aquela asma de difícil controle. Agora, contextualizando um pouco com o famigerado corona, segundo pesquisa recentemente publicada na revista científica Annals da Sociedade Torácica Americana, a asma não é um fator de risco para quadros graves de Covid-19, mas quadros sintomáticos leves e moderados têm sido mais prevalentes em asmáticos? A abordagem da COVID no paciente com asma é semelhante à abordagem do paciente sem asma. A prevalência de COVID em pacientes asmáticos é semelhante aos pacientes não asmáticos. Existem alguns trabalhos que mostram que o diagnóstico de asma em geral não foi associado a piores desfechos, independente de fatores de risco, como, por exemplo, a idade, a obesidade. Existem alguns dados bem escassos indicando que aqueles asmáticos mais graves que fazem uso de corticoide oral, eles podem ter um desfecho pior, como uma maior mortalidade. Mas o que a gente sabe é que a asma, ela não é considerada um fator de risco para uma COVID mais grave. E feito o diagnóstico, há alguma mudança no tratamento da asma prévia? Porque sabemos que o uso de medicações por nebulizadores traz o risco de geração de aerosol e alguns pacientes mais graves fazem uso de imunobiológicos, podendo ter a imunidade já comprometida, né? Exato, mas a recomendação é manter o tratamento da asma, não modificar o tratamento.
que se recomenda? Evitar o uso de medicação por nebulização, porque a gente sabe que o nebulizador ele dispersa as partículas do COVID. Então, usar de preferência aqueles inaladores dosimetrados, que são as bombinhas, com o espaçador, se for necessário, ou sem. Ou então os inaladores de pó seco, que são aquelas cápsulazinhas que o paciente fura e inala, faz a aspiração. Mas a gente deve deixar bem claro para todo paciente com asma que ele deve manter o tratamento da sua doença de base. Não pode suspender, mesmo que ele esteja com a COVID. Além disso, o acompanhamento longitudinal do paciente asmático inclui o uso de scores clínicos, exames de função respiratória, como a espirometria, e outras avaliações. No entanto, durante esse período de pandemia, muitos pacientes asmáticos não conseguiram dar continuidade ao tratamento, por não comparecer às consultas e não adquirir as medicações, sem contar com a dificuldade de manter as vacinas em dia. Na sua prática clínica, como esses pacientes têm retornado? Como tem sido recuperar o segmento deles? Bom, na verdade, o tratamento desses pacientes ele foi garantido. Os prazos de validade das receitas, os pacientes que recebem as medicações foram estendidos de 3 para 6 meses. Os pacientes que perderam o segmento ou que por algum motivo não receberam a medicação têm sido reavaliados e reinseridos no programa e iniciado ou dado continuidade ao tratamento de acordo com o quadro clínico atual, que ele apresenta no momento da avaliação. Para finalizar nosso bate-papo, vamos retomar uma questão básica, que é identificar os triggers da doença. Assim, que intervenções domiciliares e ações de controle ambiental têm sido mais recomendadas pela comunidade médica? Então, a gente sabe que os principais desencadeadores das exacerbações da asma são as exposições aos alérgenos, como poeira, mofo, odores fortes, aves, né, que elas liberam uma proteína que podem desencadear, mudanças climáticas, nessa época de agosto, por exemplo, da polinização do caju, as pessoas asmáticas, alérgicas tendem a ter mais crises, as infecções virais, poluição de uma maneira geral. Então, o que se orienta é que o paciente procure evitar o máximo que ele possa a exposição a esses desencadeantes. É claro que a gente sabe que muitas vezes é difícil, porque o paciente tem contato no ambiente de trabalho, às vezes no seu próprio domicílio, ele não consegue evitar 100%, mas a gente orienta que ele procure evitar o máximo que ele possa e se proteger. Atualmente, a utilização de máscaras, né, para a proteção contra a COVID tem ajudado bastante nisso. Eu tenho percebido um pouco menos de processos alérgicos ou crises associada a esses exacerbadores. Pronto, pessoal. Agradecemos imensamente à doutora Simone por aumentar a nossa percepção sobre a abordagem da asma e sobre a sua importância. Agora estamos todos por dentro das novidades sobre a asma. E você, ouvinte, agradecemos sua atenção e contamos com sua presença nos próximos episódios. Compartilhe com seus amigos e não deixe de acompanhar as novidades no nosso Instagram. Até a próxima!